Beleza, vamos lá, né? Que é a nossa perguntinha aqui. Mas e se a célula não conseguiu se recuperar? Agora não é a questão de não adaptar, mas é não se recuperar. Se aqueles danos que a gente viu, todos aqueles processos, eles acabaram sendo graves demais, o que que vai acontecer com minha célula? Minha célula vai morrer. E aí ela vai morrer de duas formas. Ela vai morrer ou por necrose ou por apoptose, tá? Mas antes, o que que torna uma lesão irreversível? Intensos transtornos na função da membrana, ou seja, a minha membrana lá, ela já não conseguiu mais suportar os danos, então ela foi lá, ela cedeu, ela se rompe. Ou incapacidade de reverter a disfunção mitocondrial, que tem a relação, né, com aquele processo de respiração, da fosforilação oxidativa e, obviamente, da nossa produção de ATP. Ou seja, tudo que a gente viu na aula de hoje, aqui todos aqueles fatores, eles não foram revertidos, eu não consegui resistir, aquilo foi intenso demais, então eu acabo morrendo, tá? Vamos lá, necrose e apoptose. Quando o dano é tão intenso, as enzimas lisossômicas vão penetrar no citoplasma e vão digerir a célula, que é aquele processo que eu falei para vocês, exemplificando pela silicose. Eu modifico todo o pH do meu citoplasma, as enzimas do meu lisossomo são ativadas e começam a degradar tudo que elas veem. E aí essa degradação acaba levando à necrose. Estímulos nocivos que danificam o DNA induzem outro tipo de morte, que é a apoptose. Ou seja, a apoptose a gente está falando de DNA, já não é mais esse mesmo processo aqui lisossômico, tá? Caracterizado pela dissolução nuclear sem perda completa da integridade da membrana. Isso é mega importante. Como que eu olho e eu sei de cara se é apoptose ou se é necrose? Na necrose rompe a membrana não resiste, e na apoptose não, a membrana é mantida e forma corpos apoptóticos que a gente vai ver o que que é. Embora a necrose seja um processo patológico, ou seja, a necrose é sempre patológica, a apoptose não. Às vezes ela é uma necessidade, ou seja, a célula está muito velha, precisa sofrer apoptose. Ou ainda é útil. Por exemplo, pense no desenvolvimento embrionário. A gente tem, quando a gente está dentro do útero, a gente tem membrana interfalângica. Ou seja, entre nossos dedos a gente tem pele ali. A gente tem cauda ainda. E essas estruturas, elas precisam ser destruídas para a gente poder se desenvolver direito, para a gente poder nascer. Então, são estruturas que vão ser destruídas a partir de apoptose. Ou seja, a gente está tendo um desenvolvimento ali a nível embriológico. Isso acontece com várias estruturas, tá? Vários tecidos, quando eles estão se desenvolvendo, eles têm um crescimento, que é na ideia de só proliferar, e depois eles têm um período de regressão, onde acontecem várias apoptoses para definir realmente aquele processo ali, como é que ele deve ser, tá bom? Então, é algo que pode ser natural. Necrose, primeiramente. Processos necróticos essenciais. Eles passam por digestão enzimática da célula, que é o que a gente falou, dos lisossomos. E esses lisossomos, eles podem advir da própria célula, que aí eu vou subclassificar em autólise, auto de si mesmo, ou então esses lisossomos podem ser de outras células, ou seja, de leucócitos, células do sistema imune. E aí eu vou chamar de heterólise. Hétero de fora, de estranho, né? De outro. Então, meu lisossomo tem uma fonte ali externa, tá? Ou também, passa também por processos de coagulação, onde nós vamos ter desnaturação de proteínas celulares, tá? Formas de necrose, nós temos algumas específicas principais, tá? Coagulativa ou isquêmica, colicoativa de liquefação, caseosa, grasa gordurosa, que pode ser enzimática ou traumática, e gangrenosa, que pode ser seca e úmida. Vamos falar de todas. Mas antes, características importantes. Na necrose, a gente tem um acompanhamento de duas estruturas, na verdade, principais. Seria a eosinofilia aumentada, por quê? Porque a minha necrose ela acaba ocasionando uma inflamação, beleza? A gente vai ver por quê. E a gente tem
figuras de mielina. Figuras de mielina são realmente mielina mesmo, aquele nosso lipídio, né? E é muito comum ali em células do sistema nervoso, tá? São pedaços daquela minha bainha de mielina que ela acaba sendo jogada ali. Por quê? Porque na minha necrose eu tenho um rompimento da minha membrana. Então, se eu rompo a minha membrana, é quase como se a minha célula estivesse explodindo. Então, vai pedaço dela para todo aquele meu meio extracelular. Por isso que eu tenho a eosinofilia aumentada, porque eu tenho uma agressão, ou seja, aquela explosão da célula, ela acaba ocasionando uma inflamação. Então, os eosinófilos vão lá em forma de reação. Por causa justamente disso da membrana. Então, às vezes eu tenho muito ácido, acaba até danando células próximas, tá bom? Beleza, ela acontece a partir de 3 passos muito importantes, que são esses daqui, que se referem ao núcleo, tá? Ao núcleo da célula. Isso é pergunta de prova. O que acontece com o núcleo? O que é isso, tá? Ele passa por cariólise, picnose e cariorrex. O que é isso? Cariólise primeiro, aqui vamos para a imagem. Vocês estão percebendo aqui, ó, que minha membrana nuclear, aquele meu material genético, ele começa a se espalhar, ele começa a se estender, ele vai perdendo ali a sua orientação, ele se dissolve. Então a minha cromatina vai sofrer a ação de algumas enzimas e ela começa a se quebrar. Eu quebro lá, né, minha molécula de DNA. Depois de quebrar, é como se ela tivesse sofrido uma condensação. Ou seja, o DNA ele condensa e por condensar ele fica muito escuro. Tipo, eu peguei todo aquele meu conteúdo, tipo, é uma faxina, tá? Eu peguei, explodi, quebrei todo o meu DNA, ele gerou um monte de poeira aqui no meu quarto, por exemplo. Aí depois eu pego e eu varro aquela poeira para um cantinho só, aqueles pedacinhos para um cantinho só. Então ele fica condensado e ele começa a ter uma cor mais clara. Quer dizer, desculpa, gente, uma cor mais escura. Então esse núcleo ele se torna picnótico por isso. Ele pega bastante tinção. E aí ele fica uma bolinha escura. E o terceiro passo, a cariorrexis, é quando essa minha bolinha condensada ela se fragmenta. Então, a minha membrana nuclear aqui, ela já não existe mais, ela se parte e o meu conteúdo nuclear fica solto aqui no meu citoplasma. E são coisas visíveis no microscópio. Então, eu consigo ver tanto a cariólise, quanto a picnose, quanto a cariorrex, tá? Quando eu pego e eu olho e eu vejo uma estrutura grande assim, com alguns pedaços internos, eu sei que ele está em cariólise. Se ele está escuro, ele está na picnose. Se ele começa a se desfazer, ele está na cariorrex. Então, se eu fosse pegar essa imagem aqui, por exemplo, o primeiro de cara eu consigo perceber que ele está picnótico, porque ele está todo condensado, ele consegue absorver muita tinção. A tinção que vai chegar aqui, ela vai ter ligação com essas minhas proteínas e por isso também aparece bastante, tá? Então fica bem roxinho o meu núcleo da célula. Então esse núcleo ele é picnótico. Aqui vocês conseguem ver os outros dois fatores, tanto a minha cariólise quanto a minha cariorrex, tá? No caso, a minha cariorrex, eu imagino, eu não te dou certeza, mas eu imagino que seja essa primeira aqui, porque dá pra ver pedacinhos ainda, tá? Que é como se esse meu núcleo aqui tivesse fragmentado. E essa última aqui seria a minha cariólise, porque ele tá quase apagadinho. Então, aquele meu material genético, ele tá se desfeito, ele tá ali dissolvido, então ele ainda não aparece, tá bom? Aqui, para exemplificar esse processo que eu falei, por que que vai, né, causar inflamação? Quero chamar a atenção aqui, nós temos uma célula normal, tá? Essa célula normal sofreu lesão. Se ela sofreu lesão, ela vai sofrer aquelas alterações que a gente já viu. A gente vai ter tumefação de retículo, de mitocôndria, a própria célula vai tumefar, ela vai crescer, ou então ela vai sofrer, por exemplo, acúmulo, né, de lipídio, que a gente viu que é outro tipo de manifestação da lesão irreversível. E aí, lesão reversível, quer dizer, contudo, vamos supor que essas lesões aqui sejam extremas, né? E aí, essa célula, ela não consiga passar por esse processo aqui, ó, de recuperação. Isso tudo aqui é recuperação. Pronto, não consigo passar pela recuperação. Então, vamos ignorar isso daqui. O meu estímulo, ele foi muito grande.
tá? Se ele foi muito grande, eu vou passar para o meu processo de morte, de lesão irreversível. Tá até indicado aqui, ó, lesão irreversível e necrose. Beleza, o que é que eu vou fazer? Essas minhas estruturas, que já estavam tumefatas, já estavam inchadas, incham ainda mais e começam a perder pedaços. Então, por exemplo, meu retículo endoplasmático rugoso, que recebia esse nome por ter ribossomos associados à sua membrana, ele perde os ribossomos, porque ele incha tanto que como se o ribossomo ele se descolasse dali. Então ele perde. Eu tenho a ruptura do lisossomo. Lembra que a gente falou que esse lisossomo ele pode ser próprio quando ele pode ser externo? Então autólise quando ele é próprio, heterólise quando ele vem de uma célula ali do nosso sistema imune. Então esses meus lisossomos eles se rompem, eles abrem aqui. E a gente tem protusões da membrana. O que é isso? São deformações da minha membrana, beleza? E a gente tem até representado aqui, ó, figuras de mielina. No caso, se a gente estiver falando lá de uma célula, principalmente do sistema nervoso, a gente vai ter aquele nosso material de mielina, aqueles lipídios se acumulando. Só que aí vamos de fato para a necrose. A gente saiu desses danos extremos, já é uma lesão irreversível com todos esses danos, e agora a gente vai morrer. Então a gente vai passar por aquilo que a gente viu, esses daqui, ó, cariólise, picnose e cariorrex. Esses 3 estágios a gente vai passar por eles e a gente vai começar a ter uma destruição geral das membranas. Então, fragmentação da membrana nuclear e do núcleo, importante. Ela chega e ela se rompe. E aí todo o seu conteúdo começa a ser jogado no meio. Eu não tenho mais uma seleção, ele não está mais empacotado. Então, minhas enzimas lisossômicas vão para o meio. A minha estrutura que estava dentro dos meus retículos vai ser jogada no meio externo também. Então, tudo é solto aqui. E aí isso acaba causando uma inflamação, porque isso é como se fosse uma irritação. Imagine, por exemplo, as minhas enzimas lisossômicas que degradam tudo que vê agora estão jogadas lá no meu meio extracelular, então elas podem causar danos a outras células. Então, sim, a necrose pode acabar afetando células próximas. Tanto é que se é um processo necrótico que é causado por algum fator externo, uma patologia que seja, e aquele processo ali eu não trato, aquela célula que morreu começa a afetar a célula que estava do lado, que afeta outra célula, que afeta outra célula, e às vezes pode criar um problema muito grande, como a gente vai ver aqui, tá? Que outra exemplificação? Ó, uma célula normal, uma lesão progressiva de necrose, ou seja, rompeu a membrana e soltou. Início da inflamação. Como eu falei para vocês aqui, os eosinófilos. Aqui uma célula normal, só que essa célula normal, ao invés dela receber o estímulo da necrose, ela vai ser induzida à apoptose. E o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, antes de ver detalhes de apoptose? É perceber que a apoptose ela não rompe membrana. Ela, na verdade, a sua membrana ela vai se dividir em vários pedacinhos. Então, essa célula se divide em vários pedacinhos protegidos por membrana e esses pedaços eu chamo de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos eles não vão causar inflamação porque o conteúdo celular não é jogado exteriormente. Ele é mantido, protegido por membrana. Então, vem aqui um fagócito, ou seja, uma célula também do sistema imune, e vem e digere isso daqui. Então, não precisou causar inflamação, não causa uma irritação nas células que estão próximas. Ela apenas morre, mas ela morre ali organizadinha. Já que o meu fagócito vai chegar e vai destruir um pouquinho em pouquinho. Isso daqui não vai destruir o meio extracelular, não afeta as células próximas, tá? Aqui, ó, características gerais, de novo, comparando aqui, ó, vamos destacar a nossa necrose primeiro. O tamanho da célula vai sofrer o que? Tumefação. Ele incha. Minha apoptose não, minha apoptose ela reduz, ela sofre retração, até porque ela está diminuindo e sendo subcompartimentada, ela está sendo dividida em vários fragmentos. Então, obviamente, ela vai diminuir se ela está sendo dividida, né? O núcleo vai sofrer aqueles processos, picnose, quando o DNA ele é dissolvido. Cariorrex, quando eu pego e eu faço aquela varrida que eu falei para vocês e junto a minha proteína do meu DNA e ele começa a ficar bem pigmentado, bem escuro. E cariólise, quando eu pego aquela minha estrutura de carioteca, por isso cário, tá, gente?
pego uma estrutura de carioteca e eu desfaço ela, e aí já tá tudo destruído mesmo, tá? Na minha apoptose, a fragmentação vai ser em fragmentos do tamanho de nucleossoma. O que é a nucleossoma? Dentro do meu DNA, dentro da minha célula eu tenho meu núcleo. Dentro do meu núcleo, eu tenho meu nucleossoma. Núcleo guarda DNA, nucleossoma vai produzir as subunidades do meu ribossoma, que eu já falei hoje também. Subunidade maior, subunidade menor. Então, ele é bem menorzinho e ele está dentro aqui. Então, esse meu DNA, meu núcleo, a minha célula, ele também vai se dividir, ó, em vários pequenininhos similares ao meu nucleossoma, o que facilita também a digestão lá pelos fagócitos, tá? Membrana plasmática rompida, essa é a principal característica aqui de comparação, tá? Enquanto que na apoptose ela é intacta, até porque vai formar ali, ela vai se alterar, né, claro, mas ela vai ser intacta, porque ela vai formar os corpos apoptóticos. Conteúdos celulares, digestão enzimática, extravasamento da célula. Aqui os conteúdos celulares estão intactos, estão mantidos. Inflamação frequente na necrose. Na apoptose não, já expliquei por quê, porque é justamente desse extravasamento do conteúdo celular, né, que você tem na necrose, não tem na apoptose. Papel fisiológico. Geralmente a necrose ela é patológica, ela é uma motivação ali estranha, né? Enquanto que na minha apoptose ela vai ser praticamente sempre fisiológica, eu não digo sempre total, porque a gente vai ver que não, mas a maioria é fisiológica sim. Em alguns casos aí ela é patológica. Por isso que eu acho que essa frase é um pouquinho complicada, inclusive, porque aqui diz que sempre fisiológica, podendo ser patológica. Então, sim, ela pode ser patológica. Então, esse sempre assim é uma dualidade aqui. Eu acho que não ficou tão bem colocado. Seria melhor se fosse quase sempre fisiológico. Só para esclarecer vocês por quê. Porque existem mecanismos, motivos ali patológicos também, tá? Tipos de necrose que eu falei que eu ia citar para vocês. Vamos explicar. Que é mais rápido, é basicamente entender os conceitos e é papal. Necrose coagulativa isquêmica. O que a gente tem a ver aqui? Retenção do sangue, tá? Padrão mais frequente do tipo de necrose. É o que mais acontece. E é característico de praticamente todos os órgãos que sofrem por hipóxia, exceto no cérebro, e a gente vai ver qual é a principal do cérebro daqui a pouco, tá? Então, todos os órgãos, exceto cérebro. E isso daqui, essa coagulação, essa isquemia, essa obstrução do sangue, ela vai causar um infarto, que é a morte do tecido, que, ou seja, a região afetada pela necrose, aquele tecido que morreu por necrose. E esse infarto, ele tem dois tipos. A gente tem infarto branco e infarto vermelho. É legal vocês saberem a diferença, eu já vi em prova cobrando isso. No caso de infarto branco, ele vai ser a área afetada que vai ficar mais clara, tá? Ou seja, fica bem clarinha, como aqui embaixo, ó, representado bem branquinho, branco ou amarelo. Por não haver circulação arterial colateral ou essa ser insuficiente. Ocorre no coração, nos rins, no baço. Então, vocês têm aqui o exemplo, ó, coração, aqui você tem um rim e tá bem clarinho, então esse é bem típico de infarto branco. Infarto vermelho ocorre pela obstrução arterial venosa, podendo ser hemorrágico. Então, o nome, na verdade, tem a ver com isso. Isso daqui, ó, o sangue não chega direito, o tecido morreu. Então, ficou branco. Se o sangue chega excessivamente e eu tenho um extravasamento de sangue, ele fica o quê? Tudo vermelho. Então, o nome é meio óbvio. Infarto vermelho, obstrução arterial e venosa, tendo essa hemorragia. Já infarto branco não tem essa hemorragia característica, ele só vai o tecido morrer porque não está recebendo a irrigação adequada, tá? Aqui a do cérebro, que eu falei para vocês que é mega importante, porque é a exclusiva ali, é a marcante dele. Exclusiva não, mas é a marcante dele. É a liquefativa. Ela vai ter uma total quebra, uma total lise dessa área do tecido, né? Que vai ficar amolecido, semifluido ou líquido e esbranquiçado. É a formação de pus, tá? Ou seja, por abscesso. Em resumo, isso tudo descreve essa manchinha aqui, ó. E essa manchinha aqui do lado também. Que vocês podem ver que é uma manchinha meio que nojenta, sabe? Eu associo liquefativa com nojenta.
Então eu consigo ver que eu tenho um negócio aqui, ó, cheio de pus, uma formação de um abscesso, tá bom? Então isso aqui é característica marcante ali no nosso cérebro, nosso infarto cerebral, tá? Caseosa. Caseosa tem um representante marcante, mega importante também. A caseosa, ela é atípica da tuberculose, tá? E ela é originada, ela tem um padrão de formar cavernas de tuberculose criadas pelo bacilo de Koch, tá bom? O que acontece? Esse bacilo de Koch, essa bactéria, ele vai atacar o tecido e o tecido vai morrer e vai fibrosar. Por isso que a gente chama de formação de granuloma. Granuloma é uma estrutura fibrosa que chega e recobre alguma coisa. Então, várias fibras mesmo ali do nosso tecido conjuntivo, tá? Fibras de colágeno. Elas chegam, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura estranha. Elas chegam e elas querem isolar, já que elas não conseguem eliminar. Então, elas isolam com fibras. Isolei. Quando eu isolo com essas fibras, eu posso combater isso daqui, se for o caso. Ou às vezes eu só não consegui eliminar essa substância que está aqui dentro, então eu só isolo para que ela não afete o tecido adjacente ao tecido próximo. Então é isso daqui que está acontecendo. Esse granuloma é essa fibrose que ocorre aqui. Só que no caso da tuberculose, no caso do bacilo de Koch, ele ataca o tecido, esse tecido morre, eu tenho a formação dessa fibrose, e aí essa fibrose fica ali no tecido. Então ficam vários buracos. E esses buracos são as cavernas de tuberculose. Ó. Aqui vocês conseguem ver bem, vários buraquinhos. Aqui eu trouxe uma radiografia que você vê também, olha só. Caverna de tuberculose, entendeu? Vocês conseguem ver essas bolinhas. Essas bolinhas são a caverna. Beleza? Então, caseosa é por isso, é associada a esses granulomas, a essas cavernas de tuberculose. Aqui mostrando a mesma coisa de novo, eu vejo várias bolinhas, aqui eu vejo bolinhas também. Enfim, pulmão, tá, gente? Estou mostrando bastante o pulmão, que ele é um principal órgão afetado aí pela tuberculose. Nossa necrose gordurosa ou grasa. Obviamente, se a gente está falando de gordurosa, a gente está falando do marcante como tecido adiposo. Ele vai ter ativação de lipasas, que são justamente essas enzimas relacionadas aos lipídios, que vão liberar ácidos graxos e triglicerídeos e, como consequência, vão formar complexos com cálcio, gerando sabões. Processo de saponificação. Ou seja, Rapidinho, gente, que eu me engasguei um pouco. Tá, meus ácidos graxos, eles vão se unir com esses cálcios e vão formar estruturas maiores, que vão ser essa saponificação, que vão acabar criando manchinhas brancas. Se eu olho pequenininho, se eu olho mais micro, né, na lâmina, eu vou ver realmente como se fosse tecido adiposo. Então, olha, esse daqui é o tecido adiposo, ó. Tô vendo aqui, ó, tecido adiposo. Tudo isso que é manchinha branca é tecido adiposo. Então, temos bastante aqui, ó. Bastante lipídio, bastante gordura. No macro, eu vou ver a mesma coisa, só que eu vou ver manchinhas maiores, né? Porque eu tô olhando no órgão. Então, aqui eu tô olhando a lâmina, já vejo bolinhas. E no macro, eu também vejo bolinhas. Ou seja, eu também vejo zonas brancas. São estruturas parecidas. Então, eu vejo aqui a bolinha aqui, zonas brancas. E isso aqui dá para associar, dá para lembrar direitinho que é a nossa necrose gordurosa, porque tem aspecto, aparência de gordura, tá? Nossa gangrenosa, que eu trouxe, não podia deixar de falar. Gangrenosa, a gente tem uma associação aí importante com doenças metabólicas, a diabetes, por exemplo, né? Tão marcante aí como causadora de gangrena. Às vezes tem outras situações também, até às vezes o frio extremo, ele também causa gangrena. E afeta geralmente extremidades, tá? Mão, pé, a gente tá falando disso. E aí o que acontece? Ela pode ser de dois tipos, pode ser seca ou úmida. Seca seria nesse caso aqui primeiro. Por exemplo, a situação que eu falei para vocês de frio extremo vai causar esse tipo de necrose aqui. Gangrena seca, tá?
Já uma gangrena úmida, ela tem uns aspectos úmido, realmente. Ela tem muito pus, ela é mais nojenta, sabe? Por que ela é nojenta? Porque aqui eu tenho infecção bacteriana, eu tenho a presença de bactérias destruindo o meu tecido. Então é uma infecção, ele vai ter todos aqueles aspectos do cheiro ruim, sabe? Do aspecto ruim, da produção de pus. Então, são esses aspectos, assim, essa aparência que eles criam, tá? Regiões extremas não vão corresponder a um padrão específico de morte celular, pode às vezes acontecer por outro tipo de morte celular. E tem associação com a perda da irrigação, com a necrose coagulativa ou infecção bacteriana, que é essa daqui que eu falei no caso da nossa úmida, tá? Perda de irrigação seria o exemplo que eu dei, por exemplo, nessa daqui, ó, na seca, que pode ser o infarto, ou então, às vezes pode ser também o frio extremo. O frio vai fazer um coágulo ali naquela minha artéria e eu não vou conseguir ter mais o sangue chegando, então esse meu tecido vai morrer, tá? E agora nós vamos para a nossa apoptose, que já é a morte celular realmente programada, é a morte que eu quero que aconteça, ela é conhecida por isso, tá? Ela não causa inflamação, tá destacado, e vou destacar mais uma vez, isso é importante, tá? Geralmente fisiológica, podendo ocorrer também após lesões a quem? Ao DNA, tá? Formação de corpos apoptóticos e finalizada a partir de fagocitose dos fragmentos celulares, ou seja, sem inflamação, é fagocitose. Causas, né? Já até citei, na verdade essa segunda parte a gente meio que já citou um pouquinho por cima tudo isso que eu vou falar agora. Situações fisiológicas, né? Embriogênese, eu dei exemplos para você, né? Nossa membrana interfalântica, nossa cauda. Involução hormônio dependente no adulto. População celular proliferativa, exemplo daqui, ó, seria, por exemplo, o nosso timo, tá? Ele reduz com a idade, ele se torna gordura, ele deixa de ser células ali, né, de produção de defesa. Células do hóspede que tenham cumprido seu propósito, ou seja, células velhas, tá? Células que já envelheceram, já não precisa mais, elas vão morrer também. Morte celular induzida por linfócitos T citotóxicos também, ou seja, a gente está falando aqui de uma reação de autoimunidade. Às vezes meu corpo começa a me atacar porque ele acha que eu tenho uma regiãozinha ali no meu corpo que é estranho. Então, os linfócitos T, eles vão causar a minha apoptose. Situações patológicas, aí a gente tem, né, várias também. Estímulos lesivos, radiação, fármacos, enfermidades virais, tipo hepatite, atrofias patológicas em órgãos parenquimatosos por obstrução ductal, parótida, pâncreas, rim, morte celular em tumores, enfim. Doenças, não é mesmo? Aqui o processo para vocês verem. Mas o que é que eu quero destacar aqui, que eu já sei que o professor de vocês cobra, né? Diferenças entre via intrínseca mitocondrial e via extrínseca, que vai ser a morte ocasionada por receptor. Principalmente eu destaco o que aqui. Via intrínseca, vem esse in de dentro, certo? Então ela é intrínseca, ela vem da própria célula, principalmente da nossa mitocôndria. Por isso que ela é também chamada de via mitocondrial, ou seja, a mitocôndria dá a sinalização para iniciar a morte celular. Já a minha via extrínseca, como o nome diz, é algo externo, é algo que vem de fora. Então, as outras células vão dar o comando para minha morte celular. É tipo assim, olha, aquela minha vizinha ali não está funcionando bem, eu vou mandar ela morrer. Tipo isso. E é isso que acontece. Então, vamos ver um pouquinho das duas. No caso aqui, ó, da minha via número 1, mitocondrial. A gente pode ter ela tanto fisiológica, ou seja, realmente está na hora ali, a mitocôndria vai iniciar esse processo, ou então por agressões, né? Que a gente viu que também pode ser patológica, radiação, toxina, radicais livres, eles vão causar, ó, dano do DNA e o DNA vai produzir a P53. A P53 é uma proteína que regula a morte celular. Então, pensou em apoptose, pensou em P53, tá? Essa P53 vem aqui, ó, dar sinalização para minha membrana, ou para minha mitocôndria, desculpa. E essa minha mitocôndria começa a ter aquelas desregulações que a gente viu antes, por exemplo, do quê? Do hidrogênio que ela começa a deixar escapar
e também do nosso citocromo C. Lembra que a gente já falou dele? Citocromo C aqui aparecendo de novo. E eles são considerados moléculas pró-apoptóticas, ou seja, causam apoptose. Essas duas, elas vão, caso a concentração ali do hidrogênio que eu falei e o citocromo, vão induzir as caspasas iniciadoras. Essa é uma via comum tanto para intrínseca quanto para extrínseca, tá? Então, caspasas iniciadoras. Esse sinal, nesse caso aqui de via intrínseca, está vindo da mitocôndria, pelo citocromo C, por exemplo. Se fosse extrínseca, viria aqui, ó, a partir dessas moléculas, receptores moleculares, tá? Que iriam se conectar à minha membrana, que iria gerar uma resposta interna de proteínas adaptadoras, ou seja, são proteínas que vão perceber esse sinal e vão adaptar, ou seja, vão se moldar para estimular também as caspadas. Elas fazem o intermédio entre esse meu processo que era externo com esse que era interno. E aí eu tenho a estimulação das caspasas iniciadoras. O nome já diz, iniciadoras, ou seja, são as primeiras. Elas vão iniciar o processo. A partir disso, a gente vem para caspasas executoras. O nome já diz, elas executam, elas causam esse processo, tá? Vocês percebem que as executoras, elas podem ser estimuladas tanto pelas iniciadoras, que vêm das vias intrínsecas, quanto das extrínsecas, quanto diretamente pela P53, às vezes eu já vou acelerando esse meu processo aqui mitocondrial direto pela P53, ou então pela granzima B, que é criada, que é estimulada por linfócitos T citotóxicos, ou seja, são aquelas minhas reações autoimunes, tá? Reações autoimunes aqui, ó. Veio, estimulou granzima, a granzima seria uma correspondente da proteína adaptadora. Então é como se fossem aqui, ó, parecidas, só que ela é uma junção da adaptadora com a caspase iniciadora, beleza? Então essas duas aqui, elas seriam similares funcionalmente à granzima. Então a granzima vem direto aqui e estimula as executoras também. Quando as executoras são estimuladas, aí nós temos a execução do processo, que a gente vai ativar endonuclease, que é aquela proteína que vai destruir o meu DNA, e vamos estimular a rotura, ou seja, a quebra do citoesqueleto, e aí a gente vai começar a criar os nossos corpos apoptóticos, ou seja, a membrana, ela começa a ter protusões, ou seja, ela vem e ela emite várias vesículas com pedacinhos da minha célula aos pouquinhos ali. Então, por exemplo, um pedacinho pode conter aqui umas 3 mitocôndrias, outro pode conter um retículo, enfim, pedaços da minha célula, tá? E aí, na sua superfície, ela expressou algumas proteínas para os meus fagócitos. Ou seja, essas bolinhas aqui, ó, são proteínas para se ligarem à célula fagocítica. Por exemplo, meu macrófago. Meu macrófago vem, reconhece aqui a partir dessas proteínas de membrana e vai fazer a digestão desses pedacinhos, desses meus corpos apoptóticos, encerrando esse meu processo sem ter inflamação. Aqui mostrando só em mais detalhes, né, a nossa via extrínseca e intrínseca. O que eu quero que vocês prestem atenção na diferença principal entre uma e outra é o tipo de caspasa, tá? A caspasa iniciadora desse processo extrínseco é a caspasa 8. Da minha via intrínseca é a caspase 9. Então essa é a principal diferença entre um e outro. A gente já viu esse processo, é a mesma coisa, tá? A gente vê a iniciadora, que vai ativar, ó, depois as executoras, que vai iniciar a apoptose. Aqui é a mesma coisa, só que aqui está mostrando, por exemplo, o citocromo, ou seja, meu mandante aqui foi a minha mitocôndria, até porque é via intrínseca, né? Mas o que eu imaginei aqui que o professor de vocês pudesse cobrar seria pedir qual é a caspasa de cada via. Que aí já é um detalhe, bem detalhe, mas às vezes pode ser pedido, tá? Extrínseca, caspasa 8, intrínseca, caspasa 9. E aí nós temos também, além disso, só para lembrar, via das perforinas e granzinas, que é justamente aquelas ali do nosso linfócito
T citotóxico ou as células natural killers, que a gente viu aqui, ó, que é essa daqui que vai estimular granzimas e depois as capadas executoras. Ai, gente, então é isso. Botei aqui uma frasezinha, né, do Pequeno Príncipe, só de inspiração para encerrar todo esse processo, né? Preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Então, o esforço hoje é cansativo, é isso mesmo, é dedicação, para no futuro a gente ter a nossa compensação, tá? Ter nossa retribuição.